Olá, eu sou a pastora Karen e este é o meu canal Maná de Deus. Seja muito bem-vindo a este canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas para que você também possa abençoar a vida de outras pessoas com essa mensagem. Eu gostaria de convidar você a me acompanhar nas minhas redes sociais, eu deixarei o meu link na descrição deste vídeo. Que Deus te abençoe. Palavra que eu quero compartilhar com você da parte do Senhor, que muito falará ao seu coração, se encontra em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, que diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, ao qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se aquele quarto e se deitou ali. Bem, quando nós olhamos para esta escritura sagrada, logo nós vamos observar aqui a história de uma mulher que soube lidar, que soube ter uma atitude de fé com a vida, soube ter uma atitude de fé com as crises da vida. Quando nós falamos de crise, quantas pessoas já não viveu uma crise em sua vida e quantas pessoas hoje, nesse exato momento, está vivendo um momento de crise? De repente eu estou aqui falando de crise com você e você está se identificando que você se encontra em uma crise em alguma área da sua vida. Você tem encontrado dificuldade em alguma área da sua vida, você tem vivido algo que fugiu ao seu controle e que precisa ser resolvido. Amém? Quantas pessoas não estão assim? Mas eu creio que se você que está me ouvindo neste momento, você se encontra numa situação como essa, tem alguma situação da sua vida que fugiu ao seu controle, o Senhor vai falar muito com você através dessas escrituras. Mas eu quero aqui ressaltar algo interessante com você em primeiro lugar. Quando nós vamos nos aprofundar nessas escrituras, nós vamos observar que o texto se refere a essa mulher como uma mulher de Sunem. O texto não nos oferece o nome dessa mulher. O texto não nos dá um nome para essa mulher. Apenas uma mulher de Sunem. O que isso quer dizer? Isso se refere ao fato de que o mundo espiritual enxerga a mim e a você por uma perspectiva totalmente diferente da nossa. Quando nós falamos do mundo espiritual, nós estamos falando de um olhar diferente do meu e do seu. Na verdade, o mundo espiritual, ele olha para mim e para você não apenas como as pessoas nos olham, né? Nós conhecemos as pessoas através do nome das pessoas, dos títulos que elas carregam consigo. O mundo espiritual já não. O mundo espiritual te conhece pelas suas atitudes, pela forma como você age e pela forma como você reage perante aquelas situações que estão à sua volta. Então aqui nós vamos observar que, embora o texto não frisa, não destaca, não dá ênfase ao nome dela, mas fica registrado aqui ao longo de toda a história, mais de 2000 anos, e ficará registrado para a eternidade o ato dela, a atitude dela, porque esta é a forma como o mundo espiritual reconhece a mim e a você. Amém? Mas eu quero aqui ainda falar sobre quando a Bíblia diz que uma mulher de Sunem, ela observa o profeta Eliseu e ela diz que tem observado que este é um santo homem de Deus. Bem, ela observou. Sobre o significado de observar, significa fixar a atenção em algo.
Então aqui eu quero falar um pouquinho com você sobre isso. Fixar a atenção em algo. Fixar a atenção nas coisas espirituais, nas coisas que são muito importantes, que são muito relevantes e determinantes para termos uma vida bem-sucedida enquanto aqui estivermos, né? E é justamente essa a estratégia que Satanás tem tido e que tem obtido muito sucesso na vida de muitas pessoas. É justamente sobre roubar essa atenção, roubar das pessoas essa disposição, amém? Essa disponibilidade de observar e focar-se nas coisas espirituais. Então aqui eu quero justamente ressaltar com você isso, que muitas vezes Satanás ele tem como estratégia hoje nos manter tão ocupados mentalmente, ocupados emocionalmente, ocupados fisicamente, de modo que nós não tenhamos essa disposição, essa disponibilidade de observar as coisas espirituais. Essa mulher de Sunem, ela observou que aquele homem era um santo homem de Deus. Ela relacionou este homem a Deus, as coisas espirituais. Amém? E Satanás, por sua vez, ele vem com essa estratégia para tirar de nós justamente esse olhar focado nas coisas espirituais. Essa mulher, em primeiro lugar, ela observou. Em segundo lugar, essa mulher, ela teve discernimento espiritual. Ela discerniu a ligação de Eliseu com o mundo espiritual, com Deus. Em terceiro lugar, essa mulher, ela teve uma atitude, ela agiu. Ela observou, ela teve discernimento e ela teve atitude, ela agiu, amém? E aqui nós vamos observar algo interessante. Eu quero dizer para você o seguinte, que se muitas vezes Satanás tem te mantido tão ocupado ao ponto de você não ter tido disposição e disponibilidade para se atentar para as coisas que são tão fundamentais para que você seja bem-sucedido na sua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus que essa ferramenta não terá êxito sobre a sua vida. Essa ferramenta não irá funcionar na sua vida em nome de Jesus. Eu declaro que você irá romper com toda essa estratégia do mal, em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que este mal, essa ferramenta contra a minha, sua vida já caiu por terra, porque hoje aqui agora o Senhor está falando com você, Ele está despertando você para isso, amém? Mas escute isso, eu quero ainda ressaltar aqui que ela reconhece que aquele homem, Eliseu, era um santo homem de Deus. Então ela reconheceu que ele representava o próprio Deus ali. Ele estava ali representando o próprio Deus. E ela se coloca diante dele não somente com um coração disponível, como também com um coração disposto. Veja bem, quando ela se coloca diante dele, ela observa aquilo que as outras pessoas não observaram. Escute, na verdade o profeta Eliseu, ele morava na cidade de Samaria. Ele saía de Samaria para ir até o Monte Carmelo, orar, buscar a face do Senhor, falar com o Senhor. Ele percorria aproximadamente 46 quilômetros a pé. Eu até me lembrei agora da época em que eu sou casada com o pastor Alessandro e ele é descendente de japonês e nós moramos alguns longos anos no Japão e nós tínhamos que percorrer 2 horas para irmos até a igreja, oferecer ali para o Senhor o nosso culto e buscar mais conhecimento da parte do Senhor. Depois de um dia exaustivo de trabalho, nós tínhamos que percorrer 2 horas para ir e 2 horas para voltar, isso de carro, e já era bem cansativo, e nós
perseveramos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, mas aqui eu imagino o profeta Eliseu percorrendo 46 quilômetros a pé, enfrentando o sol do dia e o frio da noite, para ir até o Monte Carmelo, buscar a face do Senhor, orar, falar, receber algo da parte do Senhor. Que coisa linda, não é mesmo? Bem, quando nós falamos sobre esse sacrifício, nós logo vamos entender que isso causava um certo desgaste no profeta. E essa mulher observou isso. Para ele sair da cidade de Samaria e percorrer até o Monte Carmelo, ele passava pela cidade de Sunem. A cidade de Sunem até o Monte Carmelo ainda teria mais 24 quilômetros aproximadamente. Então aqui nós vamos observar que ele passava todas as vezes por esta cidade. Todos que estavam ali naquela cidade via a mesma coisa que essa mulher via, mas não foi todos que fez o que essa mulher fez. Escute isso. Todos viam a mesma coisa que ela via, mas nem todos fizeram o que ela fez. Ela se coloca diante do profeta com um coração disponível e com um coração disposto. Ela se coloca diante do homem de Deus com uma atitude. Bem, escute isso. Eu quero falar aqui um pouquinho com você sobre isso. Quando ela tem uma atitude de fazer algo para o homem de Deus, o homem de Deus representa o próprio Deus. Então, na verdade, aquilo que ela fez para o homem de Deus, o próprio Deus recebeu. E agradou ao Senhor recompensar esta mulher. Agradou ao Senhor retribuir toda aquela bondade, aquela atitude, aquele ato que ela teve para com o homem de Deus. Veja bem, quando ela tem essa atitude diante daquele homem de Deus, o Senhor dá a ela aquilo que ela não tinha. Escute isso. Eu quero dizer uma coisa para você. O texto vai dizer que essa mulher de Sunem era uma mulher rica. Quando o profeta pergunta para ela, haveria algo que eu pudesse fazer para você? Interceder pelos governantes, fazer algum pedido para os governantes da cidade, ela simplesmente responde para ele: meu Senhor, eu habito no meio do meu povo. É como se ela estivesse dizendo para o profeta: eu já tenho tudo, eu não preciso de nada. Mas escute isso. Embora ela fosse rica e ela tenha dado essa resposta para o profeta, havia algo que ela não tinha. Ela não tinha filho. Essa mulher não tinha filho. Mas escute isso. A Bíblia vai frisar, vai sumarizar, destacar que o marido dela já era velho. Então essa mulher não tinha filho e tinha um marido já velho. Quantas vezes eu e você, nós nos colocamos diante de Deus para buscar algo diante de Deus e parece ser tão difícil de nós alcançarmos, não é mesmo? Quantas vezes isso não acontece? Mas no caso dessa mulher de Sunem, ela recebe de Deus aquilo que ela nem precisou ter o trabalho de pedir. Eu vou repetir. Essa mulher, ela recebeu aquilo que ela não tinha e ela nem precisou ter o trabalho de pedir a Deus. Olha que coisa gloriosa isso. Na verdade, o Senhor esquadrinhou o coração dela, embora ela tenha dito que ela não precisava de nada. O Senhor, ele passou do lugar da necessidade que ela não tinha e avançou para o lugar do desejo que ela tinha, mas que ela não poderia realizar. Eu vou repetir. O Senhor passou do lugar da necessidade que ela não tinha e foi para o lugar do desejo que ela tinha, mas não poderia realizar. Tem algo na sua vida que você tem o desejo que você não possa realizar? Tem algo na sua vida que você olhe e seja difícil demais para você realizar? Escute isso. Ela conseguiu e nem mesmo
teve o trabalho de pedir, de buscar por isso. Qual foi o segredo dessa mulher de Sunem? O segredo dela foi um coração disponível e um coração disposto. Ei, escute isso, o Senhor está à procura de corações assim. Amém? Mas eu declaro em nome de Jesus que o Senhor já encontrou e você está me ouvindo agora em nome de Jesus e recebendo esta palavra porque o Senhor está falando com você. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas escute isso. Aqui, quando nós vamos olhar para esta palavra, nós vamos observar que naquela época não ter filhos era uma desonra. Então, a mulher, quando ela tinha filhos, ela era considerada honrada. Mas quando ela não tinha filhos, ela era considerada desonrada. Então, desejou o coração do Senhor, porque o Senhor tocou no coração do profeta para abençoar essa mulher de Sunem, para retribuir a disposição e a disponibilidade do coração dela diante do homem de Deus. Então, aqui nós vamos observar que agradou ao Senhor honrá-la. O Senhor desejou dar a ela dupla honra. Ei, eu quero profetizar sobre a sua vida, dupla honra em nome de Jesus. Coloque-se diante do Senhor com um coração disponível e disposto, porque o Senhor tem dupla honra para derramar sobre a sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus, honra sobre a sua casa, honra sobre as suas finanças, honra sobre a sua saúde, em nome de Jesus. Toma posse aí aonde você está, o Senhor está falando com você. Amém? Então aqui nós vamos observar que essa mulher, ela recebe honra. Mas aí o profeta, ao chamar ela, diz para ela o seguinte: olha, no tempo determinado você terá um filho. Ela diz: Senhor, não mintas a tua serva, porque ela sabia que o marido dela era velho. Ela estava diante de um desejo, mas também de algo impossível para ela. Mas haveria algo impossível a Deus? Ei, há algo impossível a Deus? Há algo na sua vida que Deus não possa realizar? Tudo Ele pode. Aí o profeta vai dizer: no tempo determinado, no tempo de vida, tu terás um filho. Passado 9 meses, essa mulher teve em seus braços o seu filho. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele não é como o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Muitas vezes nós olhamos para o Senhor dentro da nossa perspectiva humana e isso enfraquece a nossa fé, porque nós somos muito instáveis. No mesmo momento que a fé está lá em cima, ela já tem aquela baixa e muitas vezes existe essa oscilação, mas com Deus não há variações. Em Deus não há variações. Quando o Senhor fala, é uma lei. Se o Senhor está falando algo para você, o que está saindo da boca dele para você é uma lei e isso vai se cumprir em nome de Jesus. Assim como se cumpriu, passou-se 9 meses e ela teve o seu filho em seus braços. Bem, aí você vai dizer para mim assim: mas pastora, ela recebeu o filho, mas o filho morreu. Sim, o filho morreu, mas eu quero te dizer, morreu e ressuscitou, porque ainda que ele tivesse morrido, alguns cientistas da Bíblia vai dizer que ele provavelmente morreu de uma insolação. Ainda que o filho tenha morrido, o Senhor ressuscitou. Ei, preste atenção aqui. Quando o Senhor quer abençoar você, nada pode impedir, circunstâncias nenhuma pode impedir o Senhor de te abençoar. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida, o seu milagre está sendo gerado. O milagre dela foi gerado, o seu milagre está sendo gerado em nome de Jesus, e no tempo determinado você abraçará o seu milagre e nada, circunstância nenhuma poderá impedir o agir de Deus na sua vida. Agindo o Senhor, quem impedirá? Mas aqui nós vamos olhar para o texto que, na verdade, o menino morre.
o menino vem a falecer. Bem, você observa que as circunstâncias tentou roubar dela o sonho. Quantas coisas acontecem na sua vida para tentar roubar de você o seu sonho? Você tem um sonho para se realizar? Você tem sonhos para serem realizados? Coisas têm acontecido para matar os teus sonhos? Ei, eu quero dizer uma coisa para você, não desanime, porque para realizar os teus sonhos, ainda que o Senhor tiver que ressuscitar aquilo que está morto, Ele ressuscita. Ei, Ele ressuscitou o filho desta mulher de Sunem. Ela, diante da adversidade, ela não ficou prostrada. Então escute isso. Ainda que haja adversidades à sua volta, não fique prostrado. Ainda que circunstâncias tenham se levantado para matar os seus sonhos, não desanime e não desista. Não fique prostrado diante das adversidades. A adversidade veio sobre a vida desta mulher, mas ela não ficou prostrada. Ela foi determinada, ela foi à luta e o Senhor transformou o caos que estava instaurado ali na vida dela em bênção. Escute isso, o Senhor transformou as lágrimas dela em riso, porque está escrito, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Se você está passando por um momento de choro, se ainda que não saia lágrima dos teus olhos, mas o teu coração tem chorado, eu quero declarar sobre a sua vida, o seu dia está para amanhecer, a alegria virá ao amanhecer, o seu dia já está amanhecendo em nome de Jesus. Ei, tenha ânimo, porque o Senhor transforma, o Senhor transformou o caos em bênção. Escute isso, quando nós olhamos aqui, nós vamos observar que o choro dela durou um momento, o choro dela durou uma noite, mas a alegria dela veio ao amanhecer. Quando nós olhamos aqui, nós vamos ver que o Senhor, Ele transformou toda aquela situação. O que está escrito nas entrelinhas que o Senhor está dizendo para você aqui? Ei, quando o dia mau veio, o que o Senhor fez? O Senhor transformou a situação, dando a ela a oportunidade. Através dessa adversidade que veio, o Senhor estava concedendo a ela a oportunidade de contemplar pela segunda vez o milagre do Senhor. Escute isso, o Senhor transforma o caos em bênção. O caos que veio sobre essa mulher foi mais uma oportunidade que Deus estava dando a ela de contemplar o milagre do Senhor. Bem, quando nós olhamos para essa passagem, nós vamos observar que essa mulher, ela teve uma atitude, ela se levantou, ela não aceitou aquela situação, ela não aceitou aquele momento de derrota. Ei, escute isso, não aceite. Amém? Não aceite, porque aquilo que Deus tem para você é coisa grande e não permita que a adversidade venha desanimar você. Em nome de Jesus. Fique firme, tenha ânimo. Escute. Essa mulher, ela teve uma atitude diante de Deus. Quando nós olhamos aqui para esse texto, nós vamos observar que, em primeiro lugar, essa mulher teve uma atitude diante do homem de Deus, preparando para ele um quarto, para que ele pudesse descansar das suas exaustivas viagens até o Monte Carmelo. Ela teve uma atitude e o Senhor agradou recompensá-la, dando a ela aquilo que ela nem precisou pedir, mas ela queria. Aqui nós vamos observar que uma situação adversa. Nós vamos observar que o caos aqui é, pela segunda vez, uma oportunidade dessa mulher receber pela segunda vez o milagre do Senhor. Escute isso. O primeiro milagre foi quando ela gerou o filho que ela não podia gerar. O segundo milagre foi quando ela contemplou o seu filho sendo ressuscitado. Escute isso.
Primeiro milagre, quando ela gerou o filho que ela não podia ter. Segundo milagre, quando ela contemplou o Senhor ressuscitando o filho dela. Então escute, ainda que haja uma situação contrária na sua vida, ainda que você tenha sido surpreendido por uma crise, escute isso, pode ser uma oportunidade que o Senhor está concedendo a você para Ele se revelar a você. Ele se revelou a ela pela segunda vez. Quando o filho, na verdade, foi ressuscitado, o Senhor estava ali se revelando àquela mulher de Sunem. Escute, olha o que diz o texto. Talvez você esteja assim como esta mulher, passando por um dia mau. Talvez você se sinta como essa mulher diante de uma crise em alguma área da sua vida, mas aprenda com ela. Olha o que o texto disse para você. Em primeiro lugar, esta mulher, ela teve uma disposição. Essa mulher, ela observou, ela fixou a sua atenção nas coisas espirituais. Em segundo lugar, essa mulher, ela teve discernimento das coisas espirituais. Em terceiro lugar, essa mulher, ela teve uma atitude. Essa mulher, ela agiu diante do homem de Deus. Tanto na primeira situação quanto na segunda situação, ela teve atitude. E por fim, ela se coloca diante de Deus com um coração disponível e disposto. Aprenda com esta mulher. Aleluias. O Senhor tem dupla honra para a sua vida. Tome posse dessa palavra e desfrute dos milagres do Senhor, da obra miraculosa que o Senhor irá realizar na sua vida. Escute isso. Na adversidade que o Senhor permitiu, o Senhor se revela, o Senhor irá se revelar a você através dessa situação. Você irá contemplar a obra miraculosa do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos aí mesmo onde você está. Eu quero orar por você, amém? Querido e amado Deus, Pai Santo, eu quero colocar diante da Tua presença esta pessoa que está me ouvindo, Senhor. Pai, tenha misericórdia desta pessoa que se encontra, Pai, em um momento de dificuldade, onde ela tem observado que tem perdido o controle da situação, tem se encontrado no momento de crise, ó Pai. Adversidades têm surgido, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, alcança esta pessoa neste momento, se revela a ela nesta hora, Senhor, dê a ela dupla honra, Senhor, neste momento. Muda, Senhor, o cenário, assim como o Senhor transformou o cenário desta mulher de Sunem, Senhor, o caos foi transformado na bênção, o choro foi transformado no riso, a tristeza foi transformada na alegria. Assim, desse mesmo modo, Senhor, realiza essa obra na vida desta pessoa que está me ouvindo, Senhor. Nada é em vão, nada é por acaso. Eu creio, Senhor, que se esta pessoa está ouvindo esta mensagem, é porque o Senhor deseja realizar na vida desta pessoa esta obra. Pai Santo, dê a ela discernimento. Ó Deus, em nome de Jesus, não permita que o inimigo venha roubar o lugar do Senhor, venha roubar a disposição, a disponibilidade dela se atentar e buscar mais da Tua face. Senhor, destrua toda esta ferramenta, Pai, que tem se levantado diante desta pessoa para roubar dela aquilo que o Senhor tem para a vida dela. Ó Deus, em nome de Jesus, cubra com Teu sangue nesta hora, Pai, e venha cumprir, Senhor, a Tua vontade, os Teus desígnios, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. E se você precisa de oração, coloque o seu nome aqui nos comentários deste vídeo ou o seu pedido de oração, porque eu juntamente com a minha equipe nós nos reunimos e nós oramos e nós estaremos te ajudando em oração. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.